Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Teorias bastante diferentes. Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapia pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultados, é consequentemente a correta. Isto, como foi explicado neste capítulo, não pode ser verdade. Você agora já sabe que todos os tipos de cura são possíveis. Franz F.R. A.N.Z., Anton A.N.T.O.N., Mesmer, M.E.S.M.E.R., um médico austríaco, abre parênteses, 1734-1815, fecha parênteses, que exercia sua profissão em Paris, descobriu que com a aplicação de ímãs ao corpo doente podia conseguir curas milagrosas. Também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao, abre aspas, magnetismo animal, fecha aspas, criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo, que passou por isso a ser chamado de mesmerismo. Outros médicos disseram que suas curas se deviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas, utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente. Cada um pode sustentar que as curas se devem à sua teoria, mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que, em suma, se chama fé. A cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. Duas pessoas não se curam por poderes diferentes. É verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura, o subconsciente. Escolha a teoria e método que preferir, e pode ficar descansado que, se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. As opiniões de Paracelsus. Felipe Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio, ao dizer, abre aspas, quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Mas isto é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. Fecha aspas. As ideias de Paracelsus também foram acolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus, que disse, abre aspas, podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir,
especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé. Charlatães e filósofos sabem muito bem que se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Fecha aspas. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo, ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. É este último que efetua a cura. As experiências de Bernheim, B-E-R-N-H-E-I-M. Hipólito Bernheim, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919, foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Bernheim, na página 197 de seu livro Terapêutica Sugestiva, conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento com o qual prometia curá-lo. Depois, introduziu um termômetro de bolso em sua boca. O paciente imaginou que era o instrumento que ia salvá-lo. Instantes depois, gritava, cheio de alegria, que podia novamente mover a língua à vontade. Abre aspas. Entre os nossos casos, fecha aspas, continua Bernheim, abre aspas, encontram-se fatos da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz havia cerca de 4 semanas. Depois de assegurar-me do diagnóstico, disse a meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar em voz alta. No mesmo instante, fi-la pronunciar A, depois B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabara. Fecha aspas. Bernheim mostrou o poder da fé e a esperança da parte do paciente atuando como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente, provocando uma bolha por sugestão. Bernheim afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um emplastro. Isto tem sido confirmado pelas observações e experiências de inúmeros médicos em várias partes do mundo, de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são um resultado possível da sugestão verbal aos pacientes. A causa do estigma sangrento. Na página 153 do livro de Hudson, Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, pode-se ler, abre aspas, hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão, fecha aspas. O Dr. M. Bourm, B-O-U-R-M, pôs um paciente em estado sonambúlico e fez-lhe a seguinte sugestão, abre aspas, hoje à tarde, às 4 horas, depois da hipnose, você virá ao meu consultório, sentar-se-á na poltrona, cruzará os braços e seu nariz começará a sangrar. Fecha aspas. Na hora marcada, o jovem fez exatamente o que lhe fora determinado. Várias gotas de sangue saíram de sua narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus 2 antebraços com a ponta cega de um instrumento. Depois, com o paciente em estado sonambúlico, disse-lhe, abre aspas,
Esta tarde, às 4 horas, você vai dormir e seus braços começarão a sangrar ao longo das linhas que tracei, aparecendo o seu nome escrito no braço em letras de sangue. Fecha aspas. Às 4 horas, ele ficou sob observação e verificou-se que realmente caiu no sono. No braço esquerdo, as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis 3 meses depois, embora estivessem gradativamente desaparecendo. Esses fatos demonstraram de uma vez a correção das duas proposições fundamentais antes enunciadas, isto é, a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão e são a prova conclusiva de que, como o homem pensa em seu coração, abre parênteses, mente subconsciente, fecha parênteses, assim é. Pontos a destacar. 1. Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. 2. Saiba que a fé, como uma semente plantada no solo, cresce de acordo com sua espécie. Plante a ideia, abre parênteses, semente, fecha parênteses, em sua mente, regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá. 3. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça é real em sua mente. Esta é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção, e na medida em que o fizer, tudo se tornará manifesto. 4. Ao orar por outra pessoa, lembre-se que seu íntimo conhece a beleza, a perfeição e a unidade e pode, portanto, mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa, obtendo resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que você ouviu falar, obtidas em diferentes santuários, devem-se à imaginação e à fé cega atuante sobre o subconsciente e libertando o seu poder de curar. 6. Toda doença se origina na mente. Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. 7. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. 8. Há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder curador, que é o seu subconsciente. 9. Quer seja falso ou verdadeiro o objeto da sua fé, você obterá resultados. O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente e isso será suficiente. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.